Graça e paz, amados irmãos. Gostaria de trazer aqui um pequeno estudo para nós compreendermos melhor um texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 19, verso 24, que dá a entender a existência de dois Yahvés. Essa passagem de Gênesis, ela tem sido utilizada por defensores da Trindade para sugerir uma pluralidade em Deus. Mas será que existe realmente aqui, nesse texto, dois Yahvé? Vejamos. Então Yahvé fez chover enxofre e fogo de Yahvé desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Uma outra versão diz o seguinte: então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Essa leitura tenta sustentar que Yahvé é composto por mais de uma pessoa, sugerindo que um Yahvé estaria na terra, que seria o Filho, e o outro Yahvé no céu, o Pai. No entanto, essa interpretação não encontra apoio no relato ou em qualquer ensino das Escrituras, e ainda mais encontraria o princípio fundamental de Deuteronômio 6,4, né? Que diz: ouve Israel, Yahvé, nosso Deus, Yahvé é um. Se Yahvé é um, como explicar então Gênesis 19, verso 24, sob uma perspectiva que não incorra em contradições? Uma explicação é que a repetição do nome Yahvé, ela segue uma forma literária, e essa forma era comum nas escrituras, mas ela não implica uma pluralidade. Vamos dar aqui exemplo para o nosso melhor entendimento. Gênesis 4, verso 23, fala de Lameque, diz o seguinte: e Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, mulheres de Lameque. Escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Embora Lameque fale de Lameque em terceira pessoa, ninguém conclui que há dois Lameques. Essa repetição ela enfatiza o sujeito e não sugere aqui múltiplas pessoas, né? Em outro exemplo, é lá em 1 Reis 12, verso 21, que diz o seguinte: vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim para restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Aqui nós podemos ver novamente uma repetição agora do nome Roboão, mas isso não significa que haja dois indivíduos com o mesmo nome. Vamos ver um outro exemplo. 1 Reis 8:1. Então Salomão reuniu os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante do rei Salomão em Jerusalém. Percebam, Salomão reuniu os anciãos de Israel diante do rei Salomão em Jerusalém. No texto, nós podemos ver que Salomão é repetido, mas nenhuma interpretação sugere que a existência de dois Salomãos. Outro exemplo nós podemos encontrar lá em Gênesis 17, verso 23. E Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os que haviam nascido de sua casa, e todos os que haviam sido comprados com seu dinheiro, todo homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seu prepúcio no mesmo dia, como Deus lhe havia dito. Vejam, o texto ele enfatiza o nome Abraão, mas jamais sugere a existência múltipla de Abraãos. Uma outra explicação para Gênesis 19, verso 24, nós podemos encontrar sobre o representante de Yahvé. Vejamos isso aí muito claro no livro de Êxodo, capítulo 23, o verso 20 a 21, onde Yahvé declara o seguinte: eis que envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não provoques a ira, porque o meu nome está nele. Assim, meus irmãos, nós podemos entender que o fogo e enxofre que Yahvé fez chover podem ter sido pronunciados pelo anjo mensageiro em nome de Yahvé, o anjo do Senhor, reafirmando a unidade de Deus e não a pluralidade. Agora, veja bem, existem algumas versões mais atualizadas que traduzem da seguinte forma: Yahvé, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra,
Isso está na King James atualizada. A NVI, ela diz o seguinte: então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Concluindo, meus irmãos, nós vimos aqui que essa leitura apressada de Gênesis 19, 24, enxergando dois Yahvé, parte de uma perspectiva externa ao texto, trazendo algo que não estão evidentes no relato. Lembre que a repetição do nome Yahvé reflete um padrão literário comum e não a indicação de pluralidade divina. É assim que entendemos. O ensino bíblico é claro: Yahvé é um. Deuteronômio 6, verso 4. A tentativa de enxergar duas ou mais pessoas aqui em Gênesis 19 resulta de uma interpretação que força o texto bíblico ao afirmar algo que ele não declara. Além disso, podemos entender perfeitamente o contexto bíblico apontando para o envolvimento de um representante de Yahvé, um anjo do Senhor, por exemplo, agindo em nome do próprio Deus. Assim, meus irmãos, ao interpretar essa passagem como um apoio à Trindade, é forçar uma leitura que não está no texto. A Bíblia é clara e consistente. Yahvé é único e indivisível. O relato de Sodoma e Gomorra reafirma sua justiça e soberania, e não uma pluralidade divina. Se você gostou dessa explicação, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, ok? Pense nisso e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.